Meus caros amigos e amigas, muito boa noite a todos. Está entrando no ar mais um boletim recheado de informações sobre o Vasco nesta noite chuvosa aqui no Rio de Janeiro, onde eu resido. Vamos que vamos falar do Vascão, que tem um jogo muito importante nesse domingo contra o Cruzeiro, que está vivendo aí um início de crise por conta dos maus resultados na temporada. Na Sul-Americana, o time mineiro acumulou mais uma derrota ontem no Chile e está zerado em seu grupo. Já no Brasileirão, está juntinho ali com o Vasco, com 7 pontos, mas também acumulando muitas atuações questionáveis. Hora do Vasco mostrar sua força e tentar aproveitar esse cenário para voltar a vencer. Já são 2 jogos sem vitória no Brasileirão e apenas 1 ponto acumulado, no clássico contra o Flamengo. Se perder, novas cobranças irão em cima do Fábio Carille. Então eu vou te contar como anda o treino vascaíno, as possibilidades em termos de time para domingo, o pensamento do treinador. Mas antes eu já te convido a largar o like no vídeo, compartilhar esse trabalho e se tornar mais um inscrito do canal. Vamos juntos nessa! Pois é, semana importante para o Vasco, meus amigos, que começa já neste domingo às 18h30 lá em Uberlândia. Em seguida, o Vasco tem o primeiro jogo pela segunda fase da Copa do Brasil, marcado para quinta-feira, dia 1º, contra o Operário. E 3 dias depois, volta suas atenções para o Brasileirão, viajando lá para Brasília para pegar o atual líder, o Palmeiras. Galera, são 3 jogos aí cruciais para o Vasco e principalmente para o futuro do Fábio Carille, para ele colocar um ponto final nessa sua situação instável em que vive. Uma hora ele está com o pé fora do Vasco, outra hora ele segue prestigiado, e o Vasco vivendo aí esse looping eterno dentro de campo com atuações irregulares. O tal desequilíbrio que o time vive e que o Carille tem trabalhado para dar um basta. Além desse problema, outra situação contrária que o Carille vive em seu elenco em relação ao desgaste de alguns dos seus principais jogadores. Coutinho e Nuno Moreira são os maiores exemplos dessa situação. Nos últimos jogos têm sido substituídos mais cedo no segundo tempo, já que faltam pernas para eles se manterem em campo. O Coutinho, todo mundo sabe, já é um jogador com algumas fragilidades físicas e não suporta uma sequência de jogos. É preciso um trabalho especial para ele evitar novas lesões musculares. Poderia até ser preservado, mas seu substituto imediato, o Paê, está no departamento médico sem previsão de retorno. O Garré poderia ser usado por ali, mas hoje é a segunda opção do Carille para este setor. Sobre Nuno, o jogador está desde agosto do ano passado atuando por conta da temporada europeia e de quebra teve que encarar o calendário do futebol brasileiro. Ele vem se sentindo pesado no decorrer dos jogos e não conseguindo assim render o que poderia. E o Nuno é um jogador dentro desses reforços chegaram, que deu maior liga ao time, contribuiu bastante para as ações ofensivas do Vasco pelo lado esquerdo e vem tendo um bom diálogo com o Piton, com o Coutinho, além do Verratti, claro. Sobre o time que pega o Cruzeiro, o pensamento do Carille era de não abrir mão dos jogadores considerados titulares, até porque ele vem tendo algumas ausências importantes, caso do Maurício Lemos, do zagueiro que segue fora por conta da sua fratura na costela, e do Tietê, que ainda não retornou aos treinamentos, por estar dando apoio à sua família nesse momento difícil, devido ao problema do seu filho, um recém-nascido. Por isso o Jair vem sendo colocado no time e tem tentado aproveitar as oportunidades. Mas óbvio, o desgaste de alguns jogadores, como já mencionei mais acima, pode fazer com que o treinador repense e opte por poupar algumas peças. Jogadores que estão de olho em possíveis vagas. Vou dar um exemplo, Paulinho é um deles, está de olho na vaga do Jair, é um jogador que pode em breve ganhar uma nova oportunidade no time principal. O Carille vem ensaiando algumas alterações de peças, até para que possa mudar o modelo de jogo durante as partidas. E numa dessas mudanças, o Paulinho vem ganhando as oportunidades por ser um jogador com mais pisada na área. O Garré é outro, espera voltar a ganhar uma chance entre os titulares, embora ele não, quando ele tem entrado, tenha decepcionado. Caso ele entre, óbvio que já falei, a princípio seria usado no lugar do Coutinho, já que o Paê segue fora. O Carille está satisfeito com a parte defensiva, que nos 2 últimos jogos não sofreu gols. Porém, ele está priorizando ajustes na parte ofensiva. Ele quer o time com mais organização e controlando melhor a bola para que as finalizações ocorram lá na frente e o Vasco possa se beneficiar disso através de um bom entendimento do Nuno,
do Verratti e do Coutinho. O técnico está ciente da queda de produção do Cruzeiro, da luta contra a crise deles lá, e esse é o momento de aproveitar esta situação. O adversário vem pressionado e ele pediu aos jogadores que encaixem melhor as jogadas e façam marcação na saída de bola para que os gols possam se consolidar e já visando aí este jogo de domingo. O cenário é favorável, em que pese o Vasco de chegar aí de um empate frustrante em casa contra o Lanús pela Sul-Americana e não ter conseguido uma atuação tão consistente assim. Precisa melhorar e nada melhor que um jogo fora, onde o time não vence há bastante tempo. Ele não quer que o Vasco fique taxado como uma equipe caseira, quer ver o seu time sabendo jogar bola fora de casa e buscando, claro, os 3 pontos que vão ajudar aí e dar tranquilidade na difícil sequência que terá pela frente. Amanhã o Vasco fecha a preparação e a gente vai ter o provável time que pega o Cruzeiro. Então, portanto, não dá para cravar aí o que virá pela frente, porque o Carille é um treinador que adora muita surpresa, meus amigos. Bom, agora vamos dar uma pincelada rápida no Cruzeiro, nosso adversário de domingo. Tem muito assunto para falar, né? Hoje eu conversei com alguns colegas que cobrem o time mineiro e pelo que eles me passaram, a coisa tá braba por lá. A derrota de ontem, né, acelerou as coisas negativamente. O atacante Dudu, por exemplo, andou questionando as escolhas do seu treinador, Leonardo Jardim, de que não entendia o fato de estar no banco, né? O zagueiro Fabrício Bruno, por exemplo, criticou a postura do grupo e, claro, o técnico Léo Jardim, na coletiva, estava aquele semblante sério e de poucos amigos. Só para ter ideia da temporada do Cruzeiro, meus amigos, olha só. Até agora o time atuou 18 partidas com 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, com 21 gols marcados e 22 sofridos. O aproveitamento deles lá é de 37% desses pontos, né? Um desempenho muito abaixo em comparação com o que foi investido pela SAF de lá. O Cruzeiro já teve aí 2 treinadores no ano, né? O Fernando Diniz e agora o Leonardo Jardim, que está com um aproveitamento também muito ruim, né? O português assumiu há 11 partidas e está totalizando aí 6 derrotas, 3 empates e 2 vitórias, o que representa um aproveitamento de apenas 27% dos pontos. Alguns jogadores, como o goleiro Cássio, por exemplo, estão sendo contestados por conta dessa má fase. E não seria surpresa, né, que em breve fossem aí barrados. Em meio a esse turbilhão de problemas, o time pelo menos teve algumas boas notícias, já avisando esse jogo contra o Vasco. O trio, o lateral Wagner, né, o meia Matheus Pereira e o atacante Bolazier, serão relacionados para esse jogo, né? O Wagner e o Matheus, como eu informei ontem, eles ficaram de fora da partida contra o Palestino por conta do desgaste muscular. Eles foram preservados. Já o Bolazier não entra em campo desde o jogo contra o Mirassol há 1 mês, né, por conta de uma inflamação no seu joelho. E a gente pode encarar aí como uma grande novidade. Enfim, amanhã aqui no canal eu vou convidar um setorista do Cruzeiro para que ele possa nos passar o provável time que vai encarar o Vasco. É isso, meus amigos. E agora eu gostaria de ouvir vocês. E aí, o Vasco deveria ir com força máxima? O Carille deveria repetir a equipe? Ou você acha que o ideal seria poupar 1 ou 2 peças? Então, comente aí embaixo e vamos interagir juntos. E, claro, fale das suas expectativas para essa partida contra o Cruzeiro, que está aí enfrentando uma crise em campo. E aqui a informação é essa, informação atrás de informação, sem blá 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 ou enrolação. Agradeço a vocês e sigam me prestigiando, beleza? Tô indo nessa. Até amanhã.